Será que pertence ao Sussuaru? Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o final de Detetives do Prédio Azul, o último capítulo de DPA. Para os imbatíveis, os invencíveis, os novelescos, detetives do Prédio Azul! Hoje iremos falar de todas as vezes que os detetives do Prédio Azul passaram a capa adiante, como por exemplo o último episódio da 7ª temporada e até o último episódio da temporada número 16, e é claro, todos menos o último episódio da temporada número 14. Que essa temporada foi integrada, começaram a sair da série aos poucos, então não tivemos o último episódio definido, todos eles apenas o episódio intitulado como Reencontro, onde nos deparamos com todos eles juntos novamente, só que dessa vez com a primeira, a segunda e a terceira geração de DPA. Tudo começa com Berenice conversando com o Cavaleiro de dentro do livro, perguntando para ele por que ele não sai de dentro desse livro para todos conseguirem conversar pessoalmente, mas o Cavaleiro acaba falando que no mundo dela seria apenas um louco utilizando a armadura, então a Berenice resolve fechar o livro e resolve ir dormir. A irmã dela aproveita para pegar o livro escondido, então ela vai correndo para pedir o caldeirão para o tio dela, mas ele fala que não pode emprestar porque ele está ocupado com uma nova poção dele. No próximo bloco, nos deparamos com os detetives do Prédio Azul perguntando para o Severino se tem alguma coisa para comer, porque dentro da casa dele já acabaram tudo, todos os mercados e lojas estão fechados porque já são domingo. Então Severino resolve ajudar as crianças com o seu problema e eles arranjam um cowboy chamado Justino. Ele está fazendo uma bela sopa de pedras muito saborosa, ele acaba pedindo para cada criança um legume, a única coisa que ele precisa, e assim ele vai conseguir fazer uma sopa de pedras mágicas. E a pedra faz o resto da mágica. As crianças acabam suspeitando que esse homem acabou saindo do portal e o Teobaldo acabou trancando, porque esse rapaz é muito diferente, então as crianças correm para conversar com o Teobaldo, mas o Teobaldo acaba informando que dentro daquele portal não passa nem mosquito e que ele está completamente trancado. Ele acabou se lambuzando um pouco com super cola mágica. Logo após nos deparamos com Severino chegando com um bocado de legumes, mas aconteceu algo inacreditável, porque acabaram roubando o caldeirão do cowboy bruxo. No próximo bloco nos deparamos com o Teobaldo completamente preso, sem ter a capacidade de conseguir sair, porque ele está testando um novo método de abrir um novo portal, mas pelo visto não deu muito certo, ainda bem. O Teobaldo resolve falar que vai voltar para o armazém, porque ele tem que pesquisar como fechar o portal. Quando eles saem, eles acabam acontecendo algo muito estranho e misterioso dentro do portal. Começou a sair uma areia e a moça acaba escutando uma garota pedindo socorro. Caso é a Berenice, e quando ela chega lá, ela acaba se deparando com um cavaleiro deitado na cama, mas ela não sabe como resolver, então ela vai pedir ajuda para o Teobaldo. Enquanto isso, a avó da Dona Leocádia, que acaba ficando dentro do quadro, acabou desaparecendo, e é claro, ela está muito desesperada, mas ela resolve ligar para uma amiga dela chamada Carminha, que também é uma bruxa. Então ela está falando, as crianças estão observando pela janela, a bruxa e a mãe e a garota estão desaparecendo. Logo após nos deparamos com a Berenice cuidando do cavaleiro dela, que acabou saindo de dentro do livro. Ele está ferido por conta de uma batalha que ele fazia dentro da história. Agora, voltando à bruxa da Dona Leocádia, ela tem um problema, porque ela está com alergia, ela acaba espirrando pela casa toda, e a Dona Leocádia aparece algumas manchas verdes, então eles vão para o jardim. Mas a bruxa acaba falando que o cavaleiro que ela acabou vendo é idêntico ao filho dela desaparecido, que tem as mesmas manchas de nascença nas costas, e é claro, a Dona Leocádia acaba dando para a bruxa um chá de baba de unicórnio para ela se acalmar, mas na realidade era uma poção misturada com um pelo de preguiça com maracujá para ela dormir. E sim, as crianças acabam escutando tudo enquanto estavam escondidas, escutando pela janela. Elas falam que essa frase é muito intrigante, dentro desse prédio tudo é possível, então elas resolvem voltar para o clubinho e elas resolvem olhar todas as pautas. E sim, o garoto é mesmo filho da bruxa. E sim, essa é mais uma missão para os imbatíveis, os incríveis, para os noveleiros detetives do Prédio Azul. Então eles vão perguntar e interrogar o garoto. Para quem não está reconhecendo, esse é o cavaleiro sem armadura, e lá ele acaba falando que o cavaleiro gosta especificamente de ler livros, principalmente do Sussuaru, que o personagem em questão gostava muito de botânica. Quando o garoto entrou dentro do livro, o cavaleiro que estava dentro do livro acabou achando que ele era uma nova espécie e acabou substituindo ele, recrutando ele como cavaleiro dentro do próprio livro. Então as crianças acabam perguntando para a garota se ela topa tentar ajudar as crianças a encontrar o grande mago conhecido como
como Sussuaru, e é claro que ela concorda, mas a Berenice fala que é sem chance deles entrarem dentro daquela biblioteca. Então as crianças resolvem entrar dentro da biblioteca mágica utilizando um portal, e lá eles acabam encontrando a Brisa, que acaba pedindo para ajudar eles. Então ela se transforma rapidamente na detetive Brisa, que depois de tanto procurar, ela acaba retirando um livro da prateleira. Após acaba abrindo um portal, melhor dizendo, uma passagem secreta. E sim, o Cavalheiro confirma que esse é o grande mago, o maior feiticeiro que já existiu, mais poderoso do que o próprio mago Merlin. E sim, a detetive Brisa tenta lançar um feitiço no mago para ver se ele acorda, mas não faz efeito. Após a vez da Berenice, ela tenta lançar um feitiço mais forte para tentar acordar o mago, mas ela também não consegue. Então eles vão correndo para chamar o Teobaldo junto com a amiga dele para tentar acordar o Sussuaru. O Teobaldo corre o mais rápido possível para tentar chegar. Quando ele finalmente consegue, ele tenta lançar um feitiço mais poderoso para tentar acordar o mago, mas não dá muito certo. Então ele pega o mago para tentar colocar ele dentro da casa. Enquanto isso, as crianças tentam se teletransportar para chegar ao lado da Dona Leocádia. Enquanto eles chegam lá, eles tentam conversar para tentar fazer uma poção para tentar acordar o Sussuaru. Enquanto isso, o Teobaldo está contando a história do mago. Ele deve ter usado um feitiço forte nele mesmo para ele próprio não acordar, para ele não ser afetado pela própria biblioteca, para não cair em nenhuma das histórias, para ele não ser sugado dentro daquela biblioteca que tem diversos riscos. E sim, o Teobaldo finalmente faz a poção Levanta Defunto para conseguir acordar o mago. E sim, esse é o final da temporada 16 de Detetives do Prédio Azul. Começa quando a Dona Rafaela acaba abrindo uma carta onde ela é convidada para dar uma aula na Índia. Então a primeira atitude dela é contar para o Tom que ela fala que foi convidada para ir para a Índia. É claro, o garoto fica um pouco decepcionado e fala para a mãe que ela jurou que não ia mais viajar e deixar ele sozinho. Mas ela fala que dessa vez não vai deixar ele sozinho, que vai levar ele para a Índia e que ele pode fazer diversos cursos, desde eletrônica até aulas de inglês. E é claro, o garoto fica super empolgado porque ele fala que se ele aprender a fazer robótica, ele vai aprender a criar os melhores equipamentos para caçar feitiçaria ou até mesmo fantasmas. Eu vou poder fazer os meus detectores com toda a tecnologia do mundo. Claro, a Dona Rafaela fala que os dois passaportes estão ali, que agora é a hora do Tom aproveitar o resto do dia com seus amigos para poder se despedir de todos. Então o Tom vai aproveitar para jogar um pouco de peteca antes de contar a notícia. E é claro, ele finalmente conta para todos que acabaram ficando surpresos, inclusive a Dona Leocádia, que acaba ficando muito decepcionada porque a Rafaela não avisou para ela que algum dos apartamentos ia ficar vagos e ela ia ficar com aluguel a menos. Então ela pede para o Severino ajudar ela a levar as compras para dentro do apartamento dela. No próximo bloco, o Severino acaba levando uma bronca por não ter contado para a Dona Leocádia sobre o inquilino que estava prestes a se mudar, mas o Severino acaba contando que ela já está com tudo arrumado e que já está indo embora. Então ele dá uma ideia de fazer uma placa para atrair novos inquilinos. Sim, a Dona Leocádia pede para ele escrever "aluga-se ótimo apartamento em um lugar ótimo para se viver". Em seguida, nos deparamos com a Rafaela e com o Cláudio batendo na porta para entregar um lanche para ela para conseguir dar as despedidas. Próximo bloco, quando ele já está se despedindo do apartamento dela após jantar, esse é o momento que todos esperavam, que queria que ele contasse que tem uma certa paixão por ela, falando que ela é uma ótima vizinha, assim consegue quebrar o clima. Então ele acaba ganhando um simples beijo na bochecha antes de ir embora. Em seguida, nos deparamos com o Tom entregando os equipamentos dele para o Capim, mas quando a mãe dele acaba chegando, ela acaba reparando que os passaportes acabaram sumindo. Então ela fica completamente desesperada. Enquanto isso, o Carlos Eduardo ainda está um pouco decepcionado por não ter conseguido contar para a Rafaela que ele é apaixonado por ela, muito menos por ele não ter conseguido dar um beijo nela. Enquanto isso, nos deparamos com os invencíveis, os imbatíveis, os exportados detetives do Prédio Azul. Os invencíveis. Os exportados detetives do Prédio Azul. Mas enquanto isso, nos deparamos com a Dona Leocádia indo cobrar o aluguel atrasado da Rafaela, porque ela deve 3 meses de aluguel e ainda está devendo a quebra de contrato, mas a Rafaela fala que não tem dinheiro, apenas rúpias, que são dinheiros indianos. A Dona Leocádia resolve confiscar todas as rúpias. Próximo bloco, nos deparamos com o passaporte caindo do bolso do Carlos Eduardo. Em seguida, ele deixa cair o lenço antes de entrar dentro do apartamento dele, mas o passaporte que ele acabou deixando em cima do sofá é colocado dentro da gaveta pelo Severino.
Em seguida, ele coloca um cartaz de aluga-se apartamento. Enquanto isso, a dona Leocádia está conversando com a sua avó que está dentro do quadro. Ela ainda tem uma brilhante ideia de tentar transformar rúpias em dinheiros indianos em rubis. Então é nesse momento que começa a feitiçaria. Em seguida, nos deparamos com todas as crianças começando as investigações. Eles acabam entrevistando o Carlos Eduardo, que acabou confessando que chegou a pegar o passaporte, mas quando ele vai procurar dentro do bolso dele, ele fala que não sabe aonde está. Então eles vão procurar ao redor do prédio. Eles começam a andar pelos corredores, mas eles reparam uma coisa estranha, que a máquina do Tom não está funcionando, mas eles acabam indo até a síndica, que eles acabam encontrando o pé de romã. Na realidade, ela queria transformar em rubis, então as crianças resolvem levar o pé de romã para a parte de baixo do prédio. No próximo bloco, eles acabam achando o Severino um pouco suspeito e acabam interrogando ele, e fica todo enrolado. Então ele acaba confessando que pegou o passaporte, mas quando ele vai olhar na gaveta da sua escrivaninha, o passaporte dele simplesmente desapareceu. Com todos eles resolvem se reunir novamente dentro do clubinho para saber o que aconteceu com o passaporte. O Tom acaba falando que a única pessoa que tem acesso fácil àquela escrivaninha seria o Capim. E sim, o Capim acaba sumindo e acaba entregando o passaporte para ele, falando que ele estava muito triste porque o melhor amigo dele vai embora. Quando todos achavam que tinha encontrado apenas um passaporte, o Tom olha para Mila e fala para ela pegar o detector. E sim, eles encontram o segundo passaporte, que ela acabou escondendo dentro do detector, mas todos eles acabam se abraçando. Enquanto isso, a dona Rafaela acaba se deparando com o pé de romã. Quando ela vai pegar uma fruta, ele acaba se transformando em um bocado de rúpias, que ela acaba pegando o dinheiro. Quando ela vai para o quarto, o filho dela acaba entregando todos os passaportes, e assim eles acabam voltando para a parte de baixo para se despedir de todos, mas quando eles vão embora, eles acabam aparecendo um garoto junto com seu pai, que veio alugar o apartamento que fica vago. Pelo visto, o garoto gosta de comer bastante tomate. Elementar, meus caros detetives. Mas isso não é tudo. Quem de vocês já assistiram esse episódio, deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.